boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira reunião de inteligência de Santa Catarina, reunião do Sistema Brasileiro de Inteligência. Para os que eventualmente não me conhecem, eu sou a Mariana, sou a superintendente da BIM Santa Catarina. Esses nossos encontros de inteligência, nós sempre gostamos de fazer pelo menos 2, um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Vamos tentar, esse ano, fazer um a mais. E a ideia sempre foi de reunir a comunidade de inteligência. Esse encontro, digamos, até bem informal para todos nós, porque é um momento de aprendizado, que a gente sempre traz alguma palestra, e também é um momento de nos encontrarmos, da gente trocar experiências. E, muitas vezes, a gente precisa de um contato de um ou outro órgão, então a gente também vê essa uma grande oportunidade desse encontro. Aqui, hoje, eu vou citar alguns órgãos, daí, se o pessoal quiser levantar a mão, pelo menos para dizer o órgão, não vou chamar nome a nome, obviamente, mas nós temos o pessoal da Aeronáutica aqui hoje, da Anatel, do Banco do Brasil, dos Bombeiros de Santa Catarina, da Capitania dos Portos, do CISP-Sul, do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública da Região Sul, do CyberGaeco, do Exército, do GAECO, do Ministério Público, início eu cito a CISI e o Laboratório de Lavagem de Dinheiro. Inclusive, eu vou também citar o promotor Wilson, que assumiu há pouco a CISI e também está como coordenador do GAECO, então ele está presente aqui hoje. O Ministério Público de Contas de Santa Catarina, Polícia Científica, Polícia Civil, Polícia Federal, Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, Senapem, TCU, Tribunal de Justiça. Chegou. O TRT, e teve algum órgão que eu não citei. E, é claro, eu não citei a Caixa Econômica Federal, porque um dos nossos palestrantes é o Gustavo, que é da Caixa Econômica Federal, que fará a nossa segunda palestra. A nossa primeira palestra vai ser dada pelo nosso colega Guilherme, que está ali na janelinha, porque, por questões de orçamento, eu sei que quem é do governo federal entende os nossos cortes de orçamento. Infelizmente, a gente não conseguiu trazer o Guilherme para cá, mas a gente conseguiu uma alternativa de fazer essa apresentação dele remota. O Guilherme ele é oficial de inteligência e ele é o coordenador de análise de ilícitos financeiros e inteligência corporativa. E hoje ele agora vai dar uma apresentação, vai fazer uma palestra sobre a temática. Qualquer um de vocês que tiverem dúvidas, por favor, eu só pediria daí ou que me chamem ou que possam vir até aqui o púlpito para falar com ele pelo microfone para ele conseguir escutar. Daí eu não sei, Guilherme, fica contigo se o pessoal pode parar em qualquer momento da apresentação ou aguarda para o final. Claro, como preferirem. Eu vou abordar diversos temas, diversas tendências, algumas tecnologias para lavagem de dinheiro. Se quiserem, às vezes, né, quando estão vendo alguma apresentação, já apontar, fazer um questionamento, fique à vontade. Mas, se quiser também, ao final, a gente pode retornar a qualquer um dos pontos que tiver abordado antes, sem o menor problema. Tá ótimo. Então, pessoal, deixo com vocês agora o oficial de inteligência Guilherme. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer tanto a superintendência por ter convidado para estar aqui com vocês, a presença de todos, né? Eu sei o quanto o tempo de cada um de vocês é precioso e abrirem parte aí da tarde para me ouvir é uma grande honra, um grande prazer. Agradecer também, né, a Caixa Econômica, especialmente, né? Gosto de sempre comentar, sempre que eu tenho contato com a Caixa aqui em Brasília,
Eu já trabalhei alguns anos atrás na Caixa, foi meu primeiro emprego, é uma instituição pela que eu tenho muito carinho e conheço muito a equipe da Caixa aqui, sei a seriedade com que tratam a questão de prevenção à lavagem de dinheiro. Bom, o nosso tema aqui hoje, pessoal, é a lavagem de dinheiro, mas especificamente as tendências, né, atuais de lavagem de dinheiro e a incorporação de novas tecnologias, né? Bom, eu vou fazer uma tradução bem breve e para tentar aproveitar ao máximo o nosso tempo para passar algum conteúdo que possa ser interessante, diferente. Vou tentar entrar diretamente nas tendências. Vou só comentar, então, por que a gente chegou nesse ponto, por que a incorporação de tecnologias, né? A gente tem basicamente, vamos falar assim, a nível global, desde a década de 80, né, quase 40 anos, porque eu acho que o Gafi foi fundado, se eu não me engano, em 89, um esforço global para que se melhore, né, se detecte melhor a lavagem de dinheiro. A partir dos grandes fluxos ali, principalmente tráfico de droga, ali de Colômbia, né, América Central para os Estados Unidos na década de 80, há uma compreensão que a lavagem, que o tráfico de drogas, e não só o tráfico de drogas, mas outros crimes também de grande impacto, não podem ser combatidos unicamente com uma ação direta sobre aquela atividade. Você precisa, né, recuperar ativos, precisa bloquear recursos do crime para não deixar que essas organizações se capitalizem e agreguem cada vez mais poder. Então, desde ali de 89, nós temos um esforço que reúne diversos países, né? O Brasil aderiu, acho que formalmente em 99, entrando em prática em 2000 no Gafi, e como parte desse conjunto de países, né, nosso sistema financeiro passou por adequações para melhor detectar lavagem de dinheiro. A nossa legislação, né, nossa lei de lavagem de dinheiro, que é uma lei moderna, né, também foi adequada para tipificar a lavagem de dinheiro como podendo ter qualquer crime antecedente. Nós temos instituições como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né, que supervisiona diversos setores obrigados a fazer detecção de lavagem de dinheiro. A gente tem no sistema financeiro cada vez maior capacitação, cada vez uso de maior tecnologia para identificar os ilícitos de lavagem de dinheiro. E se, por um lado, toda essa melhoria, né, tornou o nosso sistema financeiro, mas não só o sistema financeiro, né, tudo que gira ao redor dele, cada vez mais robusto para prevenir a lavagem de dinheiro, a gente tem também como um efeito, vamos dizer, não desejado, nós temos uma sofisticação por parte dos grupos criminosos para escapar a esse controle, né? Então, se hoje, né, se você chegar com a mala de dinheiro para fazer um depósito ali de 100, 200 mil reais numa agência bancária, aquilo vai gerar um alerta claramente, né? Vai chegar o alerta, vai chegar para o COAF. A gente já sabe também que os criminosos não estão mais tão inocentes, que eles já sabem, conhecem muito bem como funciona o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, e que isso os leva a tanto buscar técnicas melhores e soluções melhores. E aí, bom, nessa tela inicial tem esse desenho que eu tenho certeza que todos vocês já viram em algum momento, falando das 3 fases da lavagem de dinheiro. Fiquem tranquilos que eu não vou entrar e rever esse ponto. Eu só queria deixar ele aqui para fazer um comentário que eu vou falar, assim, né, aqui quando a gente fala de lavagem de dinheiro em sentido amplo, lavar dinheiro é a primeira fase ali, é dar uma aparência lícita ao produto do crime e, né, todos os manuais de prevenção à lavagem de dinheiro se fala dessas 3 fases, né, que elas não são estanques e que elas não necessariamente ocorrem nessa ordem, mas eu vou falar que às vezes um pouco de lavagem de dinheiro como complexo, como a operação completa, assim, de dar aparência lícita ao produto do crime, mas às vezes vão notar que eu vou pedir um pouquinho de licença para vocês para falar só do uso, só da ocultação ou só da movimentação. Então, eu não quero que mantenham em mente, quando eu falar, por exemplo, assim, né, de smurfing, que é só um dos instrumentos utilizados para lavagem de dinheiro, nem sempre pensar que a gente está falando necessariamente das 3 etapas. Bom, e aí, aqui é um pouquinho assim, do que a gente vai ver logo à frente. A gente tem visto nos últimos anos uma série de tecnologias que muitas delas trazem benefícios para a sociedade, mas que também são utilizadas, né, pelo crime organizado, por lavadores de dinheiro profissionais, doleiros, entre outros, para conseguir evadir os controles do sistema financeiro e para dificultar a sua detecção. A gente vai falar de alguns novos produtos financeiros que estão no mercado nos últimos anos, do uso de fintechs e meios de pagamento, daquele assunto que a gente não tem como fugir hoje em qualquer reunião sobre lavagem de dinheiro, que é o uso de criptomoedas,
e também alguns outros produtos financeiros que são negociados na Dark Web e como que também tem sido realizado pagamentos na Dark Web com essas novas tecnologias. Vou falar em termos de tendências, a gente vai falar de alguns grupos amplos. Uma primeira tendência que a gente pode falar é o uso de instituições de pagamento e novas formas de transferência para fracionamento e layering. O que eu estou querendo dizer aqui com isso? Bom, a gente tem aqui nos últimos anos, né, não tem quem não tem aí no celular um aplicativo para fazer uma transferência via Pix, né, facilitou demais, tornou mais barato as transações financeiras. Agora a gente consegue fazer uma transferência à noite, consegue fazer uma transferência aos finais de semana. A gente faz muito mais pagamentos dessa maneira, mas também, por mais benefícios que tenha trazido para a sociedade, essa é uma tecnologia que também permite uma série de usos, né, para o crime. Então, hoje, se antes a gente tivesse, se uma organização criminosa quisesse fracionar R$50 mil em diversas transferências, hoje ela tem uma maior facilidade em fazer isso, talvez com inúmeras chaves PIC, muitas delas até alugadas ou registradas, às vezes em nomes de só pessoas interpostas, laranja, às vezes até abertas com documentos falsos, né? Mas não é só o Pix, né? A gente tem uma série de tecnologias, algumas já mais antigas, né? A gente vê ali PayPal, PicPay, mas a gente tem recentemente também aplicativos como a gente tem transferências financeiras por WhatsApp, pelo WeChat, né? Que é um aplicativo chinês que a gente não utiliza tanto aqui no Brasil, mas em outros lugares tem muito uso. E todas essas formas de transferência, elas servem para facilitar tanto o fracionamento em valores menores, quanto também para, muitas vezes, evadir controles do sistema financeiro. A gente sabe, assim, né, pelo menos a gente tem uma percepção que quanto menor a instituição financeira, ela tem maior dificuldade para fazer esse controle das transações que ali ocorrem, né? Eu vi quando a Mariana estava apresentando, né, que todos os nossos colegas que estão aí hoje, falou tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa Econômica Federal, os grandes bancos, e tanto a Caixa quanto o Banco do Brasil tem grande proximidade aqui com eles, a gente sabe que tem um sistema robusto para detectar indícios de lavagem de dinheiro, né, e dar tratamento e reportar essas transações. Nem sempre essa situação se repete em instituições menores, que às vezes têm menos tecnologia, têm menos até recursos financeiros para fazer o desenvolvimento desses mecanismos de detecção. E inclusive, não só é uma questão da capacidade delas de detectar. Eu estive há uns 2 anos atrás no evento da Febraban, conversei com vários representantes que trabalham com PLD em algumas fintechs, e eles falaram do grande número de tentativas de aberturas de contas falsas. Eu lembro de uma instituição financeira recente, que tem poucos anos de vida, falando que até 70% da tentativa de abertura de conta corrente na instituição era feito com documentos falsos. Então a gente vê aí realmente uma tentativa deliberada por organizações criminosas de utilizar essas novas opções para fazer a sua movimentação. Além do uso ali para smurfing, né, para fazer tanto fracionamento quanto criar camadas, a gente tem outra série de possibilidades que foram possibilitadas com o uso de novas tecnologias. Uma delas também é a criação de empresas de fachada online. Então, vamos ver aqui, eu trouxe 2 exemplos que ficaram possíveis nos últimos meses com o uso de inteligência artificial. Aqui a gente está falando de 2 plataformas que elas não são em si plataformas feitas para o uso de crime organizado, mas que têm grande possibilidade de uso. Uma delas é para você criar sites e negócios online. Né? Você, com alguns pequenos comandos na inteligência artificial, hoje você cria um site com uma aparência realmente agradável, né, para o cliente, e que tem todo uma fachada, não no mau sentido, né, mas realmente uma aparência de um negócio legítimo. Além disso, não só a aparência do negócio online melhorou, como a gente também a própria possibilidade de criar produtos. Então, tem aqui no canto direito da tela uma ferramenta feita para criar e-books online. E com alguns poucos comandos, ela gera e-books sobre diversos assuntos. Então, pensem assim, quando a gente faz aqueles cursos iniciais sobre prevenção à lavagem de dinheiro, se comenta muito dos negócios de fachada, e como, por exemplo, acho que o exemplo mais clássico seria uma pizzaria em São Paulo, né? Que vai ter aquela pizzaria que recebe clientes, vai ter clientes ali na região que ela atende de fato, mas que ela também recebe dinheiro, seja de tráfico de droga, e incorpora e mescla esses recursos para lavar o dinheiro.
hoje seria muito mais fácil do que você até constituir um negócio físico. Você consegue constituir uma empresa online, você cria um site para ela, você tem produtos à venda, né? Então tem toda uma aparência de legitimidade feita com muito pouco investimento financeiro, e aí você ainda consegue desenvolver novos produtos com frequência. Além da criação de empresas de fachada online, a gente tem que pensar que tem algumas tipologias de lavagem de dinheiro antigas que estão sendo facilitadas pelo uso de novas tecnologias. E não só o uso de novas tecnologias, mas como algumas outras tendências. E um desses exemplos que eu gosto de falar é o uso de empresas offshore, né? A constituição de empresas em diversos países, alguns paraísos fiscais, outros não necessariamente paraíso fiscal, mas que tem alguma característica que beneficia o uso dessas empresas para ocultação patrimonial. E aí tem um termo que aqui eu adaptei para o português como corrida para o fundo do poço, mas é que é algo que se discute, que é o race to the bottom, que é uma tendência global muito ruim, de que diversos países estão fragilizando sua legislação para a criação de empresas e para a constituição de contas em instituições financeiras como uma forma de atrair recursos para si. Então, a gente pode falar assim, né, a gente tem dali, depois da Segunda Guerra Mundial, que se inicia o desenvolvimento dos paraísos fiscais clássicos, mas a gente pega nos últimos 20, 30 anos, inúmeros países adotando tributação muito baixa, para recursos que venham do exterior, proteção muito elevada em termos de transparência corporativa, né? Então, a gente vai ter ali empresas que não têm que identificar o sócio, muitas vezes, como a gente tem um exemplo dentro dos Estados Unidos de Delaware, que o sócio sequer precisa ser informado para o governo. Então, a disseminação dessas práticas tem facilitado a constituição de empresas, seja para ocultar patrimônio, seja para movimentar recursos, seja para efetuar um processo de lavagem de dinheiro como um todo. E por que essas tecnologias estão barateando, estão facilitando? Provavelmente, se você quisesse constituir uma empresa na Suíça 30, 40 anos atrás, você precisaria ou de um contador ou de um advogado muito bom, ou então fazer uma viagem até a Suíça. A gente vai mostrar alguns exemplos logo à frente, como hoje, se eu estivesse aí com vocês, a gente podia abrir um computador e em poucas horas e com algumas centenas de dólares constituir empresas em diversos paraísos fiscais e com uma série de recursos que eu vou mostrar à frente, que facilitariam muito uma operação de lavagem de dinheiro. E aí, se a gente tem, então, uma disseminação de uma legislação um tanto nociva, tanto na parte de constituição de empresas, quanto na questão tributária, então, se a gente tem essa disseminação como uma iniciativa de países mesmo para atrair recursos, tem também uma situação muito ruim, que se desenvolve uma indústria de prestadores de serviços voltados para essas atividades. Então, a gente vê advogados, contadores, agents especializados em constituição de empresa que realmente estão voltados para abrir empresas sem qualquer lastro em uma atividade econômica real e muitas vezes com instrumentos, fornecendo instrumentos para, de fato, a empresa aparentar ser algo que não é, como a gente vai ver mais à frente. Uma outra tendência é o desenvolvimento de sistemas paralelos de transferências financeiras, né? Acho que todo mundo conhece o termo dólar cabo, né? Muito conhecido no Brasil, né? Pelo longo histórico que a gente tem de prática de doleiros aqui, desde a época que a gente ainda tinha controles cambiais. E hoje a gente tem uma tendência global de grandes organizações criminosas capturar esse tipo de transação, como algumas organizações chinesas que fazem essa prática do fake-em. E a gente casa, então, tipologias desde dólar cabo, com comércio exterior e outras necessidades financeiras para fazer um fluxo financeiro internacional fora do sistema de detecção de lavagem de dinheiro e com maior efetividade. A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente também. Bom, uma outra tendência é a combinação entre tipologias tradicionais, novas tecnologias e criptoativos, né? Até 5 anos atrás, 7 anos atrás, quando a gente falava de lavagem de dinheiro com criptomoedas, era algo muito apartado das tipologias tradicionais. E também a gente vai ver era limitado a pessoas que ou eram entusiastas ou se não entusiastas, pelo menos que entendiam muito de tecnologia e do sistema financeiro como um todo.
E agora a gente vai ver que isso está se disseminando e as pessoas costumam, e quem tem interesse em movimentar recursos à margem dos controles do sistema financeiro ou fazer realmente um processo de lavagem completo, tem a possibilidade de casar o que melhor oferece de anonimidade no sistema financeiro tradicional com essas novas tecnologias. E aí, a gente vai falar ao final de uma tendência que também para nós que estamos na outra ponta, né, na ponta de prevenção, detecção, combate à lavagem de dinheiro, uma tendência muito ruim, que é a sofisticação da lavagem de dinheiro com criptomoedas. Né? As primeiras transações com criptomoedas havia um pseudo-anonimato, né, porque até quem tentou fazer as primeiras operações com criptomoedas não tinha o real conhecimento de o quanto seria fácil depois fazer uma análise da blockchain para identificar aquelas transações. Mas essa inocência inicial, vamos dizer assim, já caiu e agora tem inúmeros meios para garantir que as transações de fato se mantenham anônimas no tempo. E a gente vai falar de alguma delas a seguir. Então, vamos lá. Eu falei que, desculpa, eu passei aqui um pouco rápido, porque a gente já tinha falado da incorporação de novas tecnologias para estruturação, fracionamento, e também como algumas tecnologias estão facilitando a constituição de empresas de fachada. E aí, vamos agora entrar de fato aqui no que eu estava falando, o que a gente podia falar de uma alavancagem de tipologias tradicionais de lavagem de dinheiro por toda uma indústria de prestação de serviços. A gente tem aqui, eu coloquei essa tela, é um exemplo de um site, de uma companhia, que oferece para constituir empresa em seu nome em diversos paraísos fiscais. Então, a gente tem ali Singapura, Ilhas Britânicas, Ilhas Caimã, Dubai, Ilhas Seychelles. E aí, o que a gente tem? Hoje, se a gente precisar constituir seja uma offshore propriamente dita ou uma conta em paraíso fiscal, a gente consegue fazer isso, como eu disse, do nosso próprio computador, com muito pouco investimento financeiro, e a gente consegue agregar cada vez mais camadas de anonimidade e de segurança para não ser identificado, com pouca sofisticação necessária, né? Então, vamos falar assim, se você tem um recurso que você quer ocultar, vamos falar, se você desviou um recurso público, ou se você tem recursos provenientes de tráfico de drogas, talvez no passado você tivesse, pelo custo e pela dificuldade, constituísse uma única conta ou um único trust, seja na Suíça, seja nas Ilhas Caimã, e deixaria ali o seu recurso contando que ele teria um bom grau de sigilo. E provavelmente você estaria protegido, mas eventualmente você podia dar o azar de ter uma cooperação internacional entre o Brasil e aquela jurisdição, passar a informação e você ser identificado. Então, muito melhor do que você fazer uma constituição direto em um único paraíso fiscal, né? Você poderia, vamos dizer, constituir uma empresa nas Ilhas Caimã e o proprietário dessa empresa não é você, é uma outra empresa nas Ilhas Seychelles. E aí, nas Ilhas Seychelles, o proprietário ainda também não é você. É uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, e assim você vai agregando novas camadas. Por mais que isso seja um método muito eficiente de ocultação patrimonial e de distanciamento do controlador do recurso ilícito para aquele recurso, toda essa estrutura, ela era, até algum tempo atrás, era difícil de ser montada e ela tinha um custo muito elevado. E, infelizmente, essa não é mais uma realidade. Né? A partir de empresas como essa que está aí na tela, a gente consegue em pouco tempo constituir empresas e contas offshore em diversos países a um reduzido custo. Bom, e aí, até voltar aqui nessa tela, a gente fala, obviamente isso aqui tem usos tanto legais quanto ilegais. Né? Alguém pode constituir uma offshore para planejamento tributário lícito, né? Não estou falando aqui de sonegação, pode constituir, porque às vezes é a forma mais razoável de se fazer comércio internacional, ou também pode fazer com o intuito de ocultação patrimonial, evasão de divisas, né, sonegação fiscal. E aí vamos falar assim, quanto será que essas empresas de fato têm conhecimento ou estão dispostas a se mancomunar ali com quem procura ter esse uso ilícito dessas estruturas? Eu vou mostrar uma página que tem no site dessa empresa mesmo. Estou falando sobre um serviço que eles fornecem associado à constituição de empresas, a indicação dos nominis. Né? O que seriam esses nominis? São pessoas para atuar em seu nome na empresa. Então, eles vão falar assim, olha, em vez de você
constituir diretamente uma empresa lá nas Ilhas Caimã no seu nome, não precisa se preocupar. A gente constitui a empresa, indica um indivíduo para atuar como diretor dela, ou a gente coloca essa empresa como que vai ter como representante uma outra empresa, e esses são os nominis. É o máximo distanciamento. O de fato controlador daquele bem, daquele patrimônio, ele não vai aparecer em nenhum momento nos registros públicos. Ele vai ter, o único vínculo vai ser entre ele e um escritório de advocacia. E aquele vínculo, a maior parte dos países, né, está protegido pelo sigilo entre cliente e advogado. E aí, aquele escritório de advocacia, o escritório de contabilidade, oferece ali ou o acionista, o nominee, ou nominee shareholder, ou nominee director, que de fato ele vai distanciar cada vez mais o beneficiário daquele documento, daquela empresa. Então, esse é o tipo de estrutura que, se fosse simplesmente pela conveniência do paraíso fiscal, pelos benefícios tributários legais, não seria necessário. Esse aqui já é um claro assim, desenho do produto ali para um uso ilícito. E aí, mostrar aqui o quanto isso barateou, né, e o quanto está facilitado. Aqui é uma empresa, que eu coloquei alguns prints de um site de uma empresa que é especializada na constituição de offshores e contas lá em Delaware, né, que é o maior paraíso fiscal dos Estados Unidos. Se vocês verem aqui em cima, onde fala ali Form a New Delaware Company Order Form, eles cobram apenas $70 para abrir uma empresa em seu nome em Delaware. Então, olha como realmente é um baixo valor. E ali, a gente tem ali embaixo que, então, bom, essa é a remuneração da empresa, de $70, mas a gente tem alguns outros custos, né? O registro propriamente dito em Delaware de uma empresa limitada seria apenas $110. Então, se a gente simplesmente quer abrir uma empresa limitada num paraíso fiscal e fazer isso aqui no Brasil, hoje a gente faria com $180, que dá para ver que realmente não é impeditivo, principalmente para quem tem um dinheiro de origem ilícita que quer ocultar. E aí, a gente tem que falar também que não só você tem a possibilidade de constituir uma empresa, mas tem uma série de serviços associados que são oferecidos, e que aí começa a ser bastante difícil acreditar que esse negócio de fato é feito com a melhor das intenções. Aqui no canto direito, a gente tem uma série de outros produtos que essa mesma empresa oferece. Lá em cima é um kit de compliance. Eu fui pesquisar um pouquinho o que é esse kit de compliance, é uma série de documentações que eles oferecem para facilitar a abertura de contas no sistema financeiro de diversos países, iniciar novos relacionamentos comerciais, né? Eles têm ali algumas taxas para eles proverem toda a documentação para o sistema financeiro. Inclusive, eles cobram, tem ali, né, US Business Bank Account Introduction Service. Para eles fazerem a própria constituição de uma conta corrente para você nos Estados Unidos, eles fariam por menos de $200. E, ao final, alguns outros 2 produtos que eu acho muito curiosos e que mostram que talvez não estejam tão bem intencionados assim, é que eles fornecem documentos que, na verdade, não são verídicos, né? Um deles é um contrato de aluguel de imóvel lá em Delaware. Então, que por $900 por ano, eles te fornecem um contrato para você poder justificar que você tem, de fato, uma atividade lá em Delaware, né, um contrato de aluguel, e por menos de $200, eles vão contratar um serviço de telefone para lá, um serviço de internet, para comprovar que você tem, de fato, um vínculo ali com essa jurisdição, com esse paraíso fiscal Delaware. E vários desses serviços ainda oferecem que se alguém ligar para lá, eles atendem como fossem da sua empresa, passam informações como se fossem da sua empresa, também recebem sua correspondência. Então, de fato, é toda uma indústria de serviços, apesar de nenhum deles individualmente, vamos falar que necessariamente é ilegal, é uma série de serviços que são prestados que, com um todo, eles de fato facilitam muito uma ocultação patrimonial e a lavagem de dinheiro. Bom, e aí, vou falar assim, eu estava mostrei constituição de empresas em Seychelles, Ilhas Caimã, lá em Delaware, e será que, né, essas empresas estão tendo como alvo diretamente indivíduos, empresas brasileiras? Aqui coloquei uma tela de uma empresa uruguaia. Eles já têm o site próprio em português, e lá nessa empresa, né, que tem claramente como alvo cidadãos brasileiros, eles informam que eles já vendem empresas pré-constituídas para brasileiros, têm opções de empresas
com ação ao portador, né, que ainda é mais difícil identificar quem é o proprietário daquela empresa, e eles informam no site deles, né, que pela legislação uruguaia, qualquer renda gerada no exterior, você não precisa pagar imposto no Uruguai, que você pagaria apenas 1,5% ao ano sobre o valor que você guardar no Uruguai. Mas se você tem um recurso de uma origem duvidosa aqui no Brasil, você constituiu uma empresa no Uruguai, mas abriu uma conta corrente num terceiro país, você não teria que pagar nenhum imposto no Uruguai. E isso mostra aí também, não só como isso tem um amplo uso para ocultação patrimonial, lavagem de dinheiro, mas como também tem um efeito negativo sobre a nossa base de arrecadação aqui no Brasil, né? É uma facilidade muito grande para quem quer fazer um planejamento tributário agressivo, vamos dizer assim, que, né, na prática vai se transformar de fato em sonegação fiscal. Bom, falar que como uma outra tendência relacionada a tipologias tradicionais é o desenvolvimento dos sistemas financeiros paralelos. Esse aí é um caso que a gente trabalhou algum tempo atrás, gostaria para exemplificar o que é esse fake-in. Esse fake-in é um sistema financeiro paralelo chinês, já bem tradicional, existe há várias décadas, mas que tem ganhado muito relevo nos últimos anos por duas situações. Né, cada vez mais o comércio de diversos países com a China ganha um volume financeiro muito elevado, e também há uma necessidade de cidadãos chineses evadirem controles de capitais da China para constituírem reserva no exterior. E aí, como que isso nos impacta? Aqui é uma sequência de eventos que permitem com que, de forma semelhante ao do dólar cabo, que ocorra uma série de transações financeiras sem que, ao final, seja possível de detectar no sistema financeiro uma transação, uma operação de câmbio. Aqui, num primeiro momento, naquele número 1, a gente vê uma situação que, imagina que um cidadão chinês, ele quer manter um dinheiro fora da China. Ele quer ter uma conta em dólares, em euros, fora, porque por motivo que seja porque ele quer ter uma reserva em moeda forte, seja porque a origem desse recurso é legal. Bom, mas ele vai procurar, então, o operador de fake-in na China, que é esse indivíduo que está ali com um terninho cinza. E ele vai passar, vamos dizer que ele vai passar $100 mil em dinheiro, em moeda local, lá para esse operador. Esse operador, ele vai pegar esse recurso e passar para um exportador da China. Vamos falar que tem algum exportador que vende brinquedos para lojistas aqui no Brasil. E ele vai, então, pegar esse dinheiro, essa moeda local, e pagar a aquisição dessa mercadoria. Essa mercadoria será exportada para o Brasil, mas, como a gente sabe, muitas vezes a mercadoria que é importada da China, ela não é declarada pelo valor total dela. Né? Às vezes o lojista importou R$200 mil, mas declarou 100 mil. E essa diferença, né, não é possível que o lojista vá pagar aqui com uma ordem de câmbio direta, que vai levantar uma série de suspeitas, tanto da transação quanto para a questão de evasão fiscal. Então, essa mercadoria virá para o Brasil, e esse lojista tem essa necessidade, então, de fazer o pagamento da parte que ele não declarou, que ele não vai poder mandar pelo sistema financeiro. E aí, ele também vai procurar um operador de fake-in, e ele vai passar essa diferença em reais aqui no Brasil para esse operador de fake-in. Esse operador aqui, então, ele tem uma situação. Ele tem reais aqui no Brasil, ele precisa né, arcar ali com uma moeda forte para aquele número 1, para aquele cidadão chinês que quer uma moeda forte no exterior, então ele ainda não completou seu ciclo. Aí vamos falar que ele aqui vai procurar, então, uma organização criminosa brasileira, vamos falar assim, o PCC, por exemplo, que está exportando cocaína para a Europa com frequência, e fala, olha, eu tenho reais, você quer vender sua cocaína na Europa? Eu te faço um pagamento aqui em reais, você pode remeter sua cocaína para a Europa, em vez de você receber o pagamento direto da Indrang, então da outra máfia que está comprando de você, eu te pago aqui em reais. E beleza, ele faz a remessa da cocaína dele para a Europa, e lá na Europa, essa organização criminosa vai fazer o quê? Ela não vai pagar o PCC, ela vai pagar novamente ao operador de fake-in. E esse operador, ele vai ter, então, ao final, um recurso em moeda forte, pode ser em dólar, pode ser em euro, para constituir uma offshore no nome desse cidadão chinês que precisava desse recurso, ou diretamente uma conta em paraíso fiscal. Então,
E o que a gente viu aqui é, apesar de que passamos ali recursos pela China, pelo Brasil, pela Europa, na verdade essas transações, né, sempre ficaram dentro do mesmo país, né? O recurso que o cidadão chinês passou para o operador nunca saiu da China. O real aqui dentro do Brasil, que também saiu do lojista, ele também não saiu do Brasil, e a moeda forte na Europa também não. Então, essa é uma forma de driblar o sistema financeiro com uma maior sofisticação, né, ainda com pouco uso de tecnologia, mas com realmente mais técnica. Bom, aí agora se a gente falou um pouco das tendências relacionadas a tipologias tradicionais, né, a estruturação, ao uso de paraíso fiscal, a mercado financeiro paralelo, vamos falar agora de fato a incorporação de tecnologias novas e o papel que as criptomoedas vêm assumindo aqui na lavagem de dinheiro. Como eu comentei logo na introdução, as primeiras criptomoedas, né, vamos falar principalmente Bitcoin, elas, a princípio, se tinha uma ideia que as transações eram anônimas, mas com o tempo se verificou que não era bem assim, né? Se eu fizer uma transferência de uma carteira minha em Bitcoin para uma carteira, vamos dizer, da Mariana, aí da nossa superintendência, também em Bitcoin, e se eu não tomar nenhum cuidado, ela pode ser, não está lá o meu nome escrito, Guilherme Jamelli, ou da Mariana na carteira dela, mas tem formas de identificar. Talvez meu IP esteja vinculado a essa carteira, talvez essa carteira pode estar custodiada numa exchange que receba uma ordem da justiça para revelar o meu nome. Então, tem maneiras de se identificar. E a transação propriamente dita na blockchain, ela é verificável, né? Você tem ferramentas, você tem softwares para fazer a leitura da blockchain e verificar de onde saiu um recurso e foi para o outro. Então, as primeiras transações realizadas na blockchain, várias delas, com o tempo, depois sofreram escrutínio de autoridades de investigação em alguns países e levaram à identificação de quem tinha realizado aquelas transações. E aí foi, então, que criminosos perceberam que eles precisariam de sofisticar esse uso para não ser identificado. E aí, vamos falar assim, quais são algumas dessas soluções que surgiram e que permitem um anonimato, de fato, dessas transações. Uma delas são as exchanges, né, as corretoras que não adotam política de identificação de cliente, não adotam prevenção à lavagem de dinheiro. Um outro é o mercado peer-to-peer, né, fazer a negociação de criptomoedas fora de qualquer ambiente regulado. A gente não vai procurar uma corretora vinculada a um banco, não. Vai fazer tudo de forma informal. Uma outra inovação muito ruim para a gente que quer combater a lavagem de dinheiro são as privacy coins, né? São as criptomoedas que não têm esse registro público, como é o caso do Bitcoin. Um outro recurso são os mixers, que são ferramentas para embaralhar transações e dificultar a identificação da origem e destino de cada uma delas. E outras duas soluções que eu vou falar mais à frente é o chain hopping, é a mudança de uma criptomoeda para outra, e plataformas para converter a criptomoeda em moeda de fato, em moeda fiat, né? Sem a identificação dos clientes. Então, eu falei que, né, logo no início eu mostrei aquela primeira imagem das 3 fases de lavagem de dinheiro tradicionais, que eu falei que não ia entrar, mas eu vou falar um pouquinho só das 3 fases com criptomoedas, que acho que vai auxiliar para a gente falar das novas tecnologias que a gente vai falar à frente. Bom, vamos pensar o seguinte, dificilmente a atividade criminosa ela tem o seu origem direto com faturamento em uma criptomoeda. Né? Um traficante de droga, ele normalmente vai receber em dinheiro vivo. Né? Dificilmente alguém vai lá comprar uma quantidade de cocaína e já pagar ele diretamente com Bitcoin, ou o que seja. Claro que tem uma ou outra atividade que a gente pode falar do faturamento direto com criptomoeda, como ataques de ransomware, mas a maior parte das transações criminosas vão ter a sua origem no mundo real, com moedas reais sendo utilizadas para fazer o pagamento. Então, há uma necessidade do criminoso, né, de primeiro fazer a colocação dentro da criptomoeda. Ele precisa converter esse dinheiro em espécie e fazer a conversão dele para a criptomoeda, que é um momento de risco, vamos dizer. Depois que ele já está em criptomoeda, ele tem uma parte mais fácil, que ele pode mudar entre diversas criptomoedas, jogar de uma carteira para outra, né, fazer todo aquele distanciamento da origem ilegal do recurso para o seu destino.
E ao final, ele de novo tem um desafio que ele precisa pegar essa criptomoeda e converter novamente para dinheiro, porque ele vai ter que, ao final, né, quando ele quiser comprar uma casa, vai ser difícil ele pagar em criptomoeda, comprar um veículo também, um ou outro gasto ele pode conseguir fazer direto com moeda digital, mas não será possível ele utilizar para todos os usos que ele provavelmente deseja. Então, vou falar aqui, dentro dessa colocação, qual que é o primeiro, vamos dizer assim, elo fraco que na prevenção à lavagem de dinheiro relacionada à criptomoeda? É a existência de corretoras que não seguem a norma. Então eu falei, né, que desde a década de 80 nós estamos procurando todos adotar boas práticas, o sistema financeiro, outros ramos de atividade, para prevenir a lavagem de dinheiro. Quando você digita aí no Google, igual eu digitei, exchanges, né, que são essas corretoras de criptomoeda, eu coloquei, né, without KYC, né, sem política que conheça seu cliente, o próprio Google te recomenda uma série dessas corretoras. Então, e aqui eu vou mostrar uma delas, fiz esse print ontem à noite para a gente ver aqui, é uma das maiores do mercado, você entra, tem lá a página dela em português, e ele fala que eles são a melhor opção de uma carteira sem verificação, sem solicitar sua identidade e sem fazer qualquer política de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, esse aqui é um problema inicial de o indivíduo vai romper uma barreira de converter o dinheiro dele em espécie, em real, em dólares, que seja, para uma criptomoeda, porque tem um ator mal intencionado que né, se presta a esse papel, o que ele teria dificuldade para fazer se ele tivesse que ingressar com esse recurso no sistema financeiro. Uma outra fragilidade são os mercados peer-to-peer. Né? O mercado peer-to-peer, o que ele é? Vamos dizer assim, em vez de você procurar uma corretora e abrir uma conta nela e fazer a compra e vai ficar todo aquele registro, né, da sua identidade, da transação que você fez, o peer-to-peer é eu procurar alguém que também deseja negociar uma criptomoeda e eu compro diretamente com essa pessoa. Essa plataforma aqui é uma plataforma que saiu do ar há pouco mais de um ano aqui no Brasil, mas durante muito tempo foi uma plataforma relevante. Aqui é um print que eu tirei na época, em 2022, que mostra assim, que eles aceitavam tudo quanto é tipo de pagamento em troca de criptomoeda. Aqui um exemplo, eles inclusive aceitavam que você, não sei se estão vendo aqui, tem a forma de pagamento pessoalmente, você podia levar o dinheiro em espécie para o vendedor. Ele aceitava também recebimento via cassino virtual e, infelizmente, tenho que dizer que eles também recebiam depósitos em instituições financeiras, eu digo praticamente todas no Brasil, e porque ele se sujeitava, o vendedor, ele vendia anonimidade para o cliente. Então, o cliente que tem um recurso ilícito, ele não queria depositar na própria conta, mas tinha o vendedor, alguém que aceitava pagamento para ele depositar na conta dele e ele convertia aquele dinheiro em criptomoeda. Se por um lado, a gente, né, no nosso sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, a gente conseguiria identificar esse vendedor, a gente ficaria com o elo fraco de como identificar quem fez a compra dessa criptomoeda. Né? Bom, passando adiante, né, a gente estava falando ali primeiro da colocação do recurso na primeira fase da lavagem de dinheiro, vamos falar agora do layering, né, da estruturação, de criar camadas de distanciamento entre o recurso ao final e sua origem lícita. Dois dos grandes problemas são as criptomoedas, um grande problema são as criptomoedas sem registro público. Ela não tem, vamos dizer assim, aquele elo fraco para lavagem de dinheiro, que é a blockchain exposta como tem o Bitcoin. E aí um exemplo delas, a mais utilizada, é a Monero, e ela mesmo é oferecida em diversos sites com essa descrição. Né? Ela tem como objetivo ser não rastreável e oferecer maior privacidade. Essa aqui, de fato, é um grande embaraço para a gente conseguir fazer uma operação de seguir o rastro do dinheiro com criptomoedas. Um outro recurso que dificulta essa investigação são os mixers. Os mixers são ferramentas que eles de fato embaralham as transações. Em vez assim, se eu quero mandar um dinheiro para, se eu sou um traficante aqui do PCC no Brasil, preciso pagar meu fornecedor lá na Colômbia de cocaína, eu não quero mandar essa transação direto, né? Vai que já estão monitorando a carteira do meu fornecedor. Isso pode chegar até mim depois. Então, em vez de eu mandar o dinheiro para ele, eu vou mandar para um mixer, e esse mixer vai casar milhares de transações, milhares de origens com milhares de destinos, e fazer embaralhamento, indo e voltando, para que não seja possível depois seguir o rastro dessa transação.
Um outro recurso para distanciar a origem ilícita do recurso do seu fim é o chain hopping. O chain hopping são as trocas entre criptomoedas. Você tem uma Bitcoin e aí você vai num aplicativo e você converte esse Bitcoin em Monero. E aí o que acontece? Se no Bitcoin você consegue seguir o elo da cadeia para buscar a origem, quando você troca de uma moeda para outra, esse registro não está feito em lugar nenhum. Então, é mais uma maneira de quebrar o elo ali, o vínculo com a origem ilícita do recurso. Bom, e aí vamos falar, se você, né, já conseguiu colocar o seu dinheiro ilícito em uma criptomoeda, né? Você saiu do dinheiro real, transformou em criptomoeda. Você fez ali, passou ele por mixers, fez chain hop, então você está bastante distante da sua origem. Você agora quer transformar esse recurso em um dinheiro que você possa usufruir novamente, né? E aí, aqui é um exemplo de uma plataforma que ela transfere o seu recurso em criptomoedas para praticamente qualquer moeda do mundo, e gostaria de chamar a atenção ali para o custo. Eles fazem isso com custo de 1,25% mais 130 euros em qualquer transação. Então, se for um valor baixo, esses 130 euros vão pesar um pouquinho mais, mas se a gente vai falando de grandes valores de transação, isso vai cada vez reduzindo. E aí, vamos falar assim, Então, vamos pensar aqui que a gente fala assim, eu tinha falado que a gente pode combinar estruturas tradicionais de lavagem de dinheiro com essas novas tecnologias. Se a gente viu ali um pouquinho mais atrás que hoje está muito fácil constituir uma conta offshore, uma empresa no paraíso fiscal, imagina que você tem um recurso aqui no Brasil de origem lícita e você não quer assumir o risco de levar numa mala para o exterior e ser pego numa fiscalização. Você não quer contratar um doleiro que, como muita gente depois da Lava Jato ficou sabendo, você pode ser delatado. Você não quer correr o risco de ser identificado no sistema financeiro. Então, você poderia converter no Brasil, seja por um mercado peer-to-peer ou por uma corretora que não tem política de prevenção à lavagem de dinheiro, converter esse recurso em criptomoeda para passar ele por mixer, fazer chain hopping para distanciar dessa origem e depois, ao final, procurar uma plataforma dessa para converter ele para euros, para dólares e esse recurso mandar direto para uma conta em paraíso fiscal. Olha como você conseguiu evadir todo o controle que está colocado, né, para a detecção de lavagem de dinheiro no Brasil de forma relativamente simples. E eu vou mostrar logo à frente como que isso barateou nos últimos anos. E aí, só para mostrar ainda mais alguns exemplos também, de como isso pode se entrelaçar com o mundo físico. Aqui são alguns produtos que a gente entrou num mercado na Dark Web para ver o que estava sendo negociado, que tipo de produto financeiro está sendo negociado que você pode comprar com criptomoedas. Alguns exemplos ali, tem desde cartão pré-pago. Então, esse cartão pré-pago, para quem que está preocupado com a anonimização das suas transações, é muito interessante, né? Você tem um recurso ilegal, você converte ele em criptomoeda e compra depois um cartão pré-pago no nome de um terceiro para fazer o seu gasto. Então, é uma forma, né, de utilizar em dinheiro aquele recurso que está em criptomoeda. Também vendem ali, infelizmente, vazamentos de dados governamentais, como DataSUS. Vendem também, tem um produto muito curioso, que vários hackers hoje, se eles hackeiam contas correntes ou hackeiam cartões de créditos, ele não quer utilizar diretamente o recurso sobre o risco dele poder ser identificado. Ele prefere invadir essa conta e depois vender em mercados na Dark Web o acesso a essa conta por uma fração do valor. E ele vai receber ali em criptomoeda com a garantia de maior anonimidade. E aqui um exemplo de tipo de produto na Dark Web que mostra tipologias tradicionais casando com novas tecnologias, que é a venda de depósitos em Western Union, em qualquer país do mundo, por meio de criptomoeda. Você compra um depósito de $200, paga em Bitcoin e eles fazem uma remessa a você via Western Union. Então, né, é o casamento ali de recursos tradicionais com novas tecnologias para ali se furtar o controle do sistema financeiro. E aqui, e apenas um outro exemplo de falar assim,
como que hoje é completamente disseminado o uso de criptomoedas para pagamentos de produtos ilícitos, né? A gente vê aqui, mostrei aqui como exemplo, cocaína vendida na Dark Web, que eles aceitam lá apenas dois tipos de forma de pagamento. É Bitcoin e Monero, que é uma criptomoeda voltada já para a privacidade, né, para não ter um registro público. Então, se você quisesse fazer essa compra em dólares ou em reais, você não conseguiria. Você teria que converter necessariamente para criptomoedas. E aí, bom, para falar assim, né, como que esses recursos estão cada vez mais à mão do público em geral, né, está exigindo menos sofisticação e estão barateando, queria mostrar aqui uma comparação que a gente fez primeiro em 2022 e depois ano passado de custo de uma transação. Em 2022, a gente tentou falar assim, ó, tá, se eu fosse um traficante no Brasil que quisesse fazer um pagamento para o meu fornecedor de cocaína em outro país vizinho aqui, e não quisesse utilizar o sistema financeiro tradicional, não quisesse recorrer a doleiro, não quisesse levar o dinheiro em espécie. E se eu quisesse fazer isso tudo por criptomoedas? Na época a gente simulou a compra de uma criptomoeda por uma plataforma peer-to-peer, né, nessa que você não será identificado, ela tinha um deságio de quase 14%. Então, se você tinha que pagar 100 mil reais, você colocava 100 mil reais, ele já viraria ali 86 mil. Então, um custo muito elevado para essa conversão. Depois disso, se você quisesse aumentar seu grau de segurança e passar por um serviço de mixagem, ele cobraria 4% de taxa. Então, a gente estava saindo de 14% da origem de custo, mais 4%, já estamos em 18% de custo. E, naquele momento, quando a gente fez esse teste, se você quisesse comprar depois um valor em dólar, né, numa conta Western Union, você comprava e você tinha um ganho de quase 4%. Na verdade, eu entendi quando a gente fez essa análise, que esse ganho seria porque eles estavam hackeando contas do Western Union, então havia um risco ainda de identificação naquele momento. Não havia, no país vizinho que a gente estava tentando simular a transação, uma forma de você retirar esse dinheiro de criptomoeda, né, fazer o off-ramp, sem cometer um novo crime, o que seria um problema. Aí, ano passado, a gente foi fazer novamente esse teste. E já no ano passado, 2 anos depois, o custo original de converter reais para criptomoedas caiu de 14% para apenas 4%. Para fazer uma transação de mixagem, né, para passar ali, fazer o embaralhamento das transações, tinha uma taxa de $130 no melhor mixer do mercado. E depois, para fazer uma retirada por uma plataforma, por uma corretora que não fazia identificação do cliente, mas que não havia um crime propriamente dito, né, porque ela estava transferindo um recurso legal, ela cobrava mais 1,25%. Então, para um valor significativo, que esses $130 ele perde em importância, a gente está falando de um custo de transação de pouco mais de 5%. Então, imagina, a gente saiu de um custo de 14% em 2022, com risco de ser identificado ainda, para um pouco mais de 5%, praticamente sem custo no ano passado. E aí eu falo assim, se está barateando, se está facilitando, não há dúvida que cada vez mais uso terá. E nota, inclusive, que esse tipo de transação você consegue fazer em um único dia, bem mais baixo custo do que tradicionalmente um doleiro te cobraria e com menos risco de ser identificado. E aí, então, para concluir, aí abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma, queria fazer algumas retomadas, né? Então, a gente teve, né, essa disseminação de boas práticas de prevenção à lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, instituições financeiras, outros sujeitos obrigados, né, que tem forçado os criminosos a buscar mais sofisticação na sua atividade de lavagem de dinheiro, e na movimentação de recursos também, não só lavagem de dinheiro, mas para evadir divisas ou para fazer pagamento a fornecedores, né? E aí essa necessidade dos criminosos levou tanto ao desenvolvimento de novas tecnologias, mas também ao desenvolvimento de toda uma indústria de prestadores de serviços para lavagem de dinheiro, que vão incluir desde de escritórios de advocacia, contadores, agents, mas infelizmente também com a complacência de muitos países que preferiram baixar um pouco a sua guarda contra a lavagem de dinheiro de forma a atrair recursos do exterior, né? E aí,
retomando que, infelizmente, essa disseminação de novas tecnologias, ela permite hoje que quem sabe fazer transações com criptomoedas façam transações de fato anônimas, né? O que não era real 10 anos atrás, quando as criptomoedas estavam surgindo, hoje você já tem recursos tecnológicos para, de fato, fazer essas transações sem risco de identificação. Mas a gente ainda tem um ponto de contato que é importante, que é um ponto de vulnerabilidade, que são os pontos de contato com o sistema financeiro, né? Se o indivíduo tem recursos, ele precisa de converter para criptomoeda, em algum momento, vamos falar, ele vai ter que fazer um pagamento para quem está vendendo essa criptomoeda dele, ou ele vai receber esse recurso depois no exterior, numa conta corrente, né, saindo de uma corretora, e essas são as oportunidades que se tem para a identificação de detecção, né, de indícios de lavagem de dinheiro. E aí, concluir, né, falando assim, né, que para todos nós que estamos nesse trabalho de prevenção, combate à lavagem de dinheiro, a gente sabe, né, que o jogo de gato e rato aqui continua. E para a gente se manter competitivo nesse jogo, né, é necessário tanto a adoção de novas técnicas, né, a capacitação dos quadros do serviço público e também do sistema financeiro, como adotar novos recursos. Cruzamento de dados, análise de blockchain. Aí só a título de exemplo, a gente aqui na BIM fazendo um esforço há alguns anos de mapear todos os países que a gente consegue obter dados de empresas. Então, dados de proprietários, dados de gestores, e a gente tem mais de 140 jurisdições que a gente consegue obter esse dado. Então, se o indivíduo está lá procurando constituir uma empresa no Panamá, porque ele acredita que lá vai ser mais seguro para ele, a gente também já está obtendo alguns dados no Panamá, então, para tentar nos manter competitivos nesse jogo. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês e espero que não tenha sido muito atropelado. Tentei colocar o máximo de conteúdo dentro, né, de um tempo um pouco curto e estou à disposição se tiver alguma pergunta. Muito obrigado. Guilherme, tu recebeu palmas, tá? Não sei se tu conseguiu escutar. Muito obrigado, muito obrigado. Perguntas? Por enquanto, nenhuma. Eu tenho uma, Guilherme. Perfeito. Normalmente, essas técnicas são usadas para cometer crimes. Isso é uma pergunta. Sim. Ok. Sim. Existe possibilidade de pessoas desavisadas fazerem isso só para aumentar o seu patrimônio, que não seja necessariamente ligada a algum crime específico? Aí deixa eu diferenciar um pouquinho. Para algumas das técnicas que a gente comentou ali, tem usos lícitos possíveis por interesse. Então, vamos falar assim, quem constitui uma offshore, por exemplo, em Delaware, nos Estados Unidos, apesar de ser um paraíso fiscal que gera grandes problemas para lavagem de dinheiro, ele também pode ter o objetivo de ter acesso a um mercado financeiro muito desenvolvido nos Estados Unidos, fazer investimentos que seria difícil de fazer aqui e está buscando ali uma estratégia de investimento. É uma possibilidade, principalmente para quando a gente fala de constituição de offshore e contas no exterior. Por outro lado, quando começa a se adotar estratégias para ocultar todo esse vínculo, né? Se fugar ao sistema financeiro, a pagar por um sigilo maior, então pagar para um escritório de advocacia, indicar alguém como representante da empresa para não figurar o nome, começa assim, isso tem custo financeiro. Então, esse custo financeiro para transformar as operações em mais anônimas, normalmente está associado, sim, a um envolvimento ilícito, né? Porque ele deixa de ser vantajoso. Aí é aquela... no sistema financeiro, né, tem até na carta circular 4001 do Banco Central, está lá até como característica. Uma das características de transação de lavagem de dinheiro é quando uma empresa ou um indivíduo está disposto a arcar com custos que normalmente incomodariam ali outros clientes, né? Ele sabe que vai ser antieconômico, mas ainda assim ele topa adotar aquela maneira de fazer um negócio. Então, quando a gente sabe que vai ter um custo, por exemplo, aquela transação que a gente simulou ali por meio de criptomoeda, né, uma transferência para o exterior que vai ter um custo de pouco mais de 5%, isso é barato quando comparado a um doleiro.
Mas se a gente buscar uma instituição financeira tradicional, ou ainda que não seja uma instituição financeira tradicional, todo mundo tem conta, assim, Wise, 66, né, essas instituições de pagamento que tem conta no exterior, sabe que seu custo de transação vai beirar 2% para mandar dinheiro para fora do Brasil. Então, quando você escolhe uma que vai ter mais de 5% e que oferece uma proteção à sua identidade, é muito provavelmente porque você tem interesse, né? Essa anonimização te traz um benefício maior do que apenas um ganho financeiro. Obrigada, Guilherme. Mais alguém? Não? Então tá, Guilherme. Tem mais uma aqui. João Carlos, que é nosso colega, por favor. Boa tarde, Guilherme, tudo bom? João Carlos aqui da Superintendência. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Tudo bom. Guilherme, você abordou várias técnicas, né, assim, por alto, para lavagem de dinheiro, envolvendo criptoativo. Sim. Só que você não chegou a mencionar a questão de liquidez que tem estado, né, disponível no mercado de cripto. O mercado de cripto ainda está muito longe de ter liquidez comparada com o mercado de finanças tradicionais, né? Então, vocês têm acompanhado também essa parte de liquidez, porque um mercado com pouca liquidez não vai, apesar de ter ser muito promissor, né, para esconder a identidade de quem sabe navegar nisso aí, não vai ter a liquidez necessária para grandes movimentações, né? Estou falando aí de centenas de milhões, né? Quando você começa a chegar em num patamar assim de grande crime organizado, a gente começa a precisar de liquidez forte. E cripto ainda não está nesse nível, né? Vocês têm acompanhado essa parte também pelo ângulo de liquidez? Olha, vamos assim, de forma lateral, sim. Então, por exemplo, aqueles mixers que a gente comentou, eles têm ali um limite de volume de transações, né? Se você tentar hoje, falar assim, não, eu quero mixar, embaralhar aqui 200 milhões de dólares em recursos, você não consegue fazer isso de uma hora para outra. Então, e também a liquidez, como você falou, ela diferencia de mercado para mercado. Então, se você precisar, vamos falar assim, se você tem que fazer uma transferência de 20 milhões de dólares para o exterior, a liquidez ao final vai depender do seu destino. Se você precisar de converter 20 milhões de dólares em criptomoeda nos Estados Unidos, provavelmente não vai ser um problema. Mas se você tentar fazer uma conversão no mesmo dia de 20 milhões de dólares na Colômbia, aí provavelmente será bem mais difícil. Então, tem essa barreira sim, né, tanto dos instrumentos ali, né, dos mixers, do off-ramp, quanto tem também do mercado local, né? Em geral, quanto menor a adoção de criptomoeda numa economia, seja porque por impeditivos legais, né, de regulamentação, seja por falta de entusiasmo local, vamos dizer assim, ou porque a economia do local realmente é menor, essa será uma barreira relevante. Última chance, mais alguém? Não, então, mais ninguém. Guilherme, agradecemos muito a tua participação. E se alguém eventualmente tiver alguma questão para o Guilherme, daí pode entrar em contato com a gente faz essa ponte entre ele. Guilherme, obrigada. Com certeza. Uma vez mais, agradeço aí pela atenção de todos e uma boa tarde, um bom fim de evento. Obrigada, Guilherme. Bom, dando prosseguimento, eu me passei e esqueci também de citar a presença da Secretaria de Segurança Pública aqui na casa e também a Polícia Militar, que os dois são dois órgãos extremamente parceiros nossos. Dando continuidade, agora eu vou chamar, que eu também não citei propositalmente, um dos outros órgãos presentes é a Caixa Econômica Federal, que eu vou chamar o Gustavo Elias, que vai fazer a próxima apresentação para vocês agora ao vivo.
Testando. Tudo certo, né? Pessoal, primeiro, queria agradecer aí a parceria de todos os órgãos. A Caixa já em algum momento teve contato com alguns de vocês, né? O pessoal da Polícia Federal, principalmente, né? Da ABIN, mas somos abertos a todo tipo de relacionamento com relação à segurança e inteligência, né? Bom, eu trabalho atualmente para a Gerência Nacional de Segurança Empresarial. Fica em Brasília, eu sou um posto avançado aqui. Temos alguns colegas que fazem parte da nossa área de segurança, que um deles, inclusive, mora aqui em Florianópolis também. Temos uma coordenação de segurança física e patrimonial que fica em Curitiba. Então, temos uma boa capilaridade, apesar da centralização ser em Brasília, de fato. Hoje, a gente foi convidado aqui para... É um case, né? O que a Caixa faz em termos de segurança e inteligência em nível nacional. E aí, eu vou, de uma forma bem reduzida e bem resumida, objetivamente, vou comentar alguns itens aqui, né? Por exemplo, conhecimento, isso aqui é uma coisa óbvia, todo mundo aqui já sabe disso, né? Mas a gente segue a doutrina de inteligência, né? Coleta de dados, relacionamento com órgãos de segurança pública e outras instituições. Estratégias, isso visando uma estratégia de redução de ocorrência e preservação de interesses institucionais. A Caixa é aquele órgão, é uma empresa pública federal que, em algum momento, todo cidadão brasileiro vai ter algum cadastro na Caixa. FGTS, penhor, habitação. Então, vocês imaginem aí a quantidade de informações e procedimentos que a gente tem que salvaguardar. A Caixa realmente é um mundo atualmente, é o maior banco social da América Latina, e então é muita informação para a gente controlar e tentar proteger. Então, aí, falando em termos de inteligência, né, a gente faz produção de conhecimento, segue a doutrina de inteligência, inclusive com a parceria com a ABIN, já tivemos vários cursos em parceria. Conhecimento das ameaças reais e potenciais, a gente está sempre interagindo com outros órgãos para conhecer isso. Manutenção de rede de relacionamento com agências de inteligência, órgãos de segurança pública e demais parceiros. Aí entram as outras instituições financeiras, principalmente, para a gente fazer benchmarking. Contra-inteligência, a gente acaba fazendo prospecção e modernização do parque de equipamentos, eu vou falar um pouco sobre isso. Temos centrais de monitoramento, investimos bastante, ultimamente, em equipamentos, né? A gente tinha uma demanda muito grande com relação às imagens, e as nossas imagens realmente não eram as melhores. Agora estamos melhorando, né? Contratamos aí mais de 60 mil câmeras de alta resolução para ajudar nas investigações, para ajudar no reconhecimento. Fora os outros protocolos, os alarmes, cofres, tudo relativo à segurança, a gente está investindo pesado já faz alguns anos, né? É um dos nossos maiores investimentos atualmente. Normas e procedimentos, temos, como vocês podem imaginar, uma empresa pública desse tamanho, com mais de 80 mil empregados diretos. Temos normas e procedimentos para tudo, e aí temos auditoria, corregedoria, tudo para ajudar a que as coisas andem de forma correta, né? Produção de mapas de calor, então, quando tem algumas ocorrências, a gente já faz essa produção de conhecimento para a gente conseguir monitorar minimamente, né? E aculturamento de empregados e colaboradores, isso é uma coisa que a gente faz há alguns anos já. A gente sabe que os outros bancos também fazem isso, então, pelo menos uma vez por ano, vai um profissional nosso numa agência, dá uma palestra sobre segurança da informação, dá uma verificada, fazer uma vistoria nas unidades. Inclusive, a própria Polícia Federal faz uma vistoria também, né, para ver se está tudo certo. Então, tudo isso para tentar salvaguardar o que a gente tem, né? Aqui um rápido organograma da área de segurança. Nós temos uma Superintendência Nacional em Brasília, de segurança, e aí temos 3 gerências nacionais vinculadas a isso, com uma centralizadora de prevenção à fraude, uma gerência de prevenção à fraude, uma de detecção e reação à fraude,
e a nossa, que é a Gerência de Segurança Empresarial, onde temos 2 centralizadoras de segurança, uma em São Paulo e outra em Recife, para cuidar do país inteiro. E, dentro dessas, a gente tem as nossas centrais de monitoramento, que conseguem visualizar todas as agências do país inteiro. Somos, atualmente, mais de 4.000 agências da Caixa pelo país. A atuação da inteligência, então. Como eu falei, mais de 4.000 unidades, assessoramento à tomada de decisão, produzimos relatórios constantes de segurança e inteligência para a tomada de decisão dos nossos gestores, estudo de vulnerabilidade e mitigação de riscos constantes, quando acontecem as ocorrências ou não, pesquisa em fontes abertas e sistemas internos, então, a gente faz aquela busca ativa, de fato, em fontes abertas, principalmente, mas nos nossos sistemas, que, como eu falei, a gente tem um mundo de informações à disposição e a gente tem que saber trabalhá-las, né? Capilaridade e rede de relacionamento com órgãos de segurança pública. Então, em todos os estados, a gente tem alguém lá para fazer essa ponte. Com as agências de inteligência, a mesma coisa. Em todos os estados, a gente tem contato com a ABIN e com as outras áreas de inteligência. Segurança de dignitários, quer dizer, nós temos, por exemplo, presidentes, diretores, vice-presidentes, que a gente tem que fazer todo um estudo para que eles estejam seguros para fazer as suas atividades, né? E centrais de monitoramento renovadas, que é isso que eu acabei de comentar, um investimento altíssimo em melhorias de protocolos, de equipamentos, para que a gente tenha mais visão do que está acontecendo, com mais qualidade e tentando reagir e prevenir e reagir às ocorrências de segurança física e patrimonial, mas também nos ajudam com relação às investigações em inteligência, em investigações, principalmente em parceria com a própria Polícia Federal. Depois eu vou citar outras soluções aí. Estão aqui. Alguns dos trabalhos integrados de inteligência que a Caixa atualmente faz, né? A gente participa, junto com a ABIN, do Programa Nacional de Produção do Conhecimento, PNPC. A Operação Tentáculos da Polícia Federal é em parceria com a gente lá em Brasília, para todos os tipos de crimes cibernéticos, né? Apesar que temos também uma gerência nacional para crimes cibernéticos, quer dizer, não é só segurança física e patrimonial. Com a Marinha, temos uma parceria para fazer o curso especial de produção de conhecimento, acordo de comunicação qualificado de ocorrências com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, trabalho integrado de combate ao crime organizado, com relação a penhor, né, porque nós atuamos com o penhor, com as garantias, né, de joias e tal, para quem não teve contato com isso. Exercícios simulados de tomada de cidades e agências, porque a gente sabe que muitas agências aí, e principalmente algumas da Caixa, são atacadas em cidades menores pela falta de efetivo, né? Então, o pessoal acaba focando e a gente tem feito exercícios para tentar reagir. E, quanto ao Exército, também, curso de inteligência para civis, eu, inclusive, fiquei 2 semanas lá fazendo esse curso junto com a inteligência do Exército, e tudo em prol de um alinhamento de conhecimento, né? Política de... Aí, fazendo um link com o que o Guilherme estava comentando, né? Nós temos, então, a política de prevenção à lavagem de dinheiro, que visa o quê? Desenvolver e manter uma sociedade justa em conformidade com a lei, faz parte da nossa atuação como empresa e da nossa atuação como cidadão empregado da Caixa. O objetivo é evitar que a Caixa seja utilizada na prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo e mitigar o risco de imagem legal e reputacional. Então, algumas das estratégias estão aqui. Nós também, todo gerente da Caixa, ele recebe um treinamento, ou às vezes mais de um treinamento durante o ano, para que ele saiba identificar as formas de lavar dinheiro. Nós temos uma metodologia interna que fala o seguinte: o gerente ele tem que conhecer o seu cliente, seja CNPJ, seja CPF, né? Então, a gente estimula para que eles vão conhecer as novas empresas que estão fazendo parceria com a Caixa, vai em loco lá normalmente, o empregado a mesma coisa, ele tem que saber conhecer quem é que está abrindo uma conta, ele faz perguntas-chave, ele tenta identificar realmente o que está acontecendo.
E aí é isso que eu acabei de comentar. A gente passa por aculturamento, avaliação interna de risco, registro de transações, todos os gerentes são doutrinados a fazer isso, né? Temos um sistema lá para realmente fazer os registros em conformidade, monitoramento, seleção, análise de comunicação de situações suspeitas, tudo isso é feito, tudo isso é batido todo ano principalmente para os nossos gestores. Sigilo e confidencialidade também é uma coisa que é necessária e para informações sigilosas, principalmente, a gente tem que controlar muito bem, né? Aí, a gente vai entrar agora rapidamente também para diferenciar golpe e fraude, né? Às vezes o pessoal fala abertamente, isso aqui é um golpe, isso aqui é uma fraude, mas não sabe exatamente o que é. Então, para diferenciar, a nossa avaliação do que é, para a Caixa Econômica, o que é? Um golpe é um ato para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante estelionato. O golpe é uma prática externa ao ambiente físico e de sistemas da Caixa. Por isso que, normalmente, às vezes, há muitas reclamações. Eu fui vítima de um golpe e a Caixa não me ressarciu. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Por quê? Com relação à fraude, aí sim, a fraude é um ato intencional para a obtenção de um benefício indevido. Tipos de fraude interna e externa, eletrônica e documental. Aí sim, são fragilidades aí sim internas da Caixa que permitiram uma fraude. O golpe não. O golpe já é uma prática externa ao ambiente físico. Quer dizer, a gente não tem controle sobre o golpe. E aí, vamos ver. Aqui eu vou até comentar sobre os principais golpes, já vou deixar aberto aqui, mas só relatando. O golpe em ambiente Caixa, no ambiente ali de uma agência ou no ambiente de uma sala de autoatendimento, normalmente a gente já está treinando as nossas equipes para saber identificar um golpista, para saber identificar o que está acontecendo ali. Normalmente, a gente, fazendo a avaliação, a gente acaba retornando o dinheiro para o cliente se, depois da investigação, se for constatado que realmente foi no nosso ambiente e houve uma fragilidade nossa ali de não identificar. Mas, normalmente, os golpes, como eu falei, como são externos, né, as pessoas têm que ficar mais atentas. E aí, o que a gente fez? Como a legislação, e até com a parceria com o Banco Central, comenta-se exatamente isso, que a gente não tem como ressarcir todo mundo que foi vítima de golpe. Porque a pessoa literalmente fez aquilo, ela fez a atividade, ela caiu no golpe, e aí a gente não tem controle sobre isso. Então, o que acontece? A gente faz cartilhas e a gente tem no site da Caixa uma área de segurança, que eu acho que pouca gente conhece, infelizmente, mas aqui eu espero que vocês nos ajudem nesse sentido, de difundir mais essas cartilhas de segurança nos sites dos bancos, né? Tenho certeza que o Banco do Brasil tem a mesma coisa, o Itaú, todas as grandes instituições têm nos seus sites dicas de prevenção. Então, só que, infelizmente, o pessoal não acessa muito, não vai atrás só quando já caiu ou quando, né, já foi vítima. Então, aqui eu elenquei os 4 principais golpes que o pessoal anda caindo por aí. Compra falsa, por exemplo, né? Os golpistas às vezes, entram em contato, fingindo ser um empregado ou gerente do banco, e avisam sobre uma suposta compra realizada com o cartão do cliente. Na conversa, além de confirmar dados pessoais, o criminoso pede informações como o número do cartão e CVV. Para a gente, para alguns daqui, é uma coisa meio óbvia, né? Não se passa jamais o CVV, dificilmente se passa o número do cartão, né? Para instituições que você não tem certeza do que vai fazer. Mas, infelizmente, os idosos, o pessoal menos, vamos dizer assim, menos estudado, eles acabam caindo nisso, eles acabam achando que estão em ambiente teoricamente seguro, e aí, com esses dados, os golpistas fazem literalmente a festa, né? Outra coisa são as falsas centrais, que tem acontecido muito, né, para obter informações sensíveis, como número de conta, CPF, senhas, ou mesmo acesso remoto aos dispositivos e contas. Os golpistas conseguem mascarar o número real do telefone que está originando a ligação, a tecnologia, né?
simulando que o contato seja de uma das centrais de atendimento da Caixa, então, quer dizer, aparece o número da central da Caixa, de fato, quando ele recebe a ligação. E entram em contato se passando por um empregado do banco. Só que aí é que vem, né? Golpistas também podem enviar mensagens por SMS informando que transações via Pix ou operações com o cartão estão em análise e que, para cancelar, é necessário ligar na central de atendimento, cujo número não corresponde aos números oficiais. Pouca gente também vai atrás de saber quais são os números oficiais da Caixa. E aí recebe uma ligação dessa. Uma pessoa envolvente, normalmente o estelionatário é uma pessoa muito envolvente, é carismática, consegue ludibriar com facilidade, e aí a pessoa acaba caindo, ligando para uma falsa central, e aí sim, fornecendo tudo, né? Fornecendo os números, fornecendo tudo que precisa. Recentemente, eu passei por uma situação... Quer falar? Só para elencar, porque houve eu não sei se o senhor vai comentar, mas acho que houve uma evolução até nisso aí. Que antigamente eram números de centrais da Caixa. Tá? Recentemente, eu passei por uma situação em que ligaram para o meu celular do número que eu tenho cadastrado do gerente do banco. Então, o celular, ele mostra gerente tal, né? E eles conseguiram alguma tecnologia que eles ligam de algum celular e essa tecnologia mascara o número daquele celular para o número do gerente do banco. Aí você olha, pô, peraí, o gerente do meu banco, né? Aí você vai atender. Aí ele se identifica com o nome do gerente do teu banco, que você sabe que é o teu gerente, né? Fala que houve uma... Para mim, eles falaram assim, houve uma movimentação de um iPhone 13 na tua conta, o senhor reconhece? Eu falei, não reconheço, né? Aí ele tem, como você falou, tentando se passar por uma pessoa boa, gentil e tal. Olha, não fizeram nenhuma mudança, o senhor pode entrar, porque a ideia dele é o quê? Que você entre no aplicativo e deixe a brecha para ele entrar. E aí um colega meu já perdeu 32 mil reais, né, num golpe desse, que era o gerente dele, né? E ele chegou a comentar comigo, quando o cara falou, não, o senhor pode... Não, eu vou passar na agência. Aí, quando você fala que eu vou passar na agência, ele, não, tudo certo, muito obrigado, porque ele já viu que não vai dar certo, entendeu? Ele até insiste uma vez, você fala, não, eu estou indo na agência agora para resolver. Entendeu? Mas essa questão dele me surpreendeu, essa questão deles arrumarem uma tecnologia em que ele liga de um número qualquer e essa tecnologia mascara esse número para o número do gerente que ele pegou de alguma forma, alguma forma vazada, né, de documentos e tudo mais. Tá? Obrigado pela contribuição. Olha... Obrigado pela contribuição. Infelizmente, isso é só o início, né? Porque agora, com o uso da inteligência artificial, até a voz vai ficar mascarada também, né? Então, assim, a gente vai ter que ficar muito mais atento e o que a gente espera, eu acho que o senhor nem leu a nossa cartilha, né? Mas o que a gente espera é esse tipo de reação do cliente, dele desconfiar sempre. Se ele não solicitou uma ligação, se ele não quis... contato com o gerente antes, a gente espera que isso seja feito. Porque, assim, não, tudo bem, depois eu vou na agência, ou então, ou se não reconheceu, porque normalmente a gente sabe quem é o nosso gerente também, né? E aí, assim, até pela voz, depois me passa um WhatsApp, ou alguma coisa assim. Então, você tem várias maneiras de tentar quebrar aquela... E o que eu já fui alvo de algumas dessas tentativas, né? E é isso, a gente faz 2 perguntas para contrapor a pessoa, ele já desliga. E é isso que a gente espera que vocês, inclusive, nos ajudem a passar essas informações para os idosos das famílias, né? Para os adolescentes e tal, porque tende a piorar. Então, a estratégia é sempre essa, é dar uma confrontada, dar uma perguntada e tal, que aí normalmente já liquida. Mas obrigado pela... O café depois eu... Então, vamos conhecer mais 2 aqui. Será que acabou a pilha? Vamos ligar e desligar de novo.
tu puder passar para mim, que aqui não está mais indo. Aí, obrigado. E aí, continuando, então, site falso, né? Golpistas criam sites idênticos aos reais para enganar a vítima. No link do site, alteram apenas alguns detalhes para que a farsa passe despercebida. Esse tipo de ação acontece todo ano, mas é intensificado durante as campanhas da Semana do Consumidor, da Black Friday, quando as compras online aumentam. Então, é uma coisa óbvia para a gente, que trabalha mais ou menos com isso, mas para a maioria passa despercebido. Então, vamos alertar o pessoal também sobre isso. Golpes do cartão preso na máquina, isso aí é uma coisa física, né? A pessoa tem que instalar um pequeno dispositivo nos autoatendimentos. E eu sou meio neurótico, né? Quando eu chego num autoatendimento, a primeira coisa que eu olho é se está tudo certinho, se não tem nenhuma coisa colada ali. A gente tem que ser meio desconfiado, porque assim, a regra agora é o golpe. O pessoal está assim, eles migraram dos ataques físicos, né? Dos assaltos às agências. Agora tem cada vez menos assaltos às agências e cada vez mais os golpes e fraudes, as tentativas. E os cyberataques também, né? E aí, bom, a gente sabe de tudo isso que acontece e tal, mas daí eu fiz questão também de lembrar o pessoal que, além, percebeu que caiu num golpe ou numa fraude, né, a gente tem lá em cima o site da segurança da Caixa, que é dentro do site da Caixa, né? E o que fazer em suspeita de golpe? Está aí. Está lá, inclusive, no site. É porque pouca gente acessa. Mas a Caixa utiliza os mais modernos recursos para garantir a segurança, é verdade. Porém, podem ocorrer tentativas, né, de golpes. Nesses casos, entre em contato com a sua agência ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC, né, que está ali o 0800, informando o maior número possível de dados para que as devidas providências sejam tomadas. Quer dizer, a gente recebe essa ligação, a gente tenta que a pessoa passe o maior número de informações possível para que a gente consiga fazer alguma investigação em cima disso. Na dúvida, fale com a Caixa. Ela tem um outro número aí. Tem, além do 0800, tem o 4004-0104. E daí tem também dicas de segurança. Recebeu uma ligação do banco pedindo sua senha, isso é golpe. Resumindo a história, o golpista ele sempre vai tentar a tua senha do cartão, se tiver numa agência e tal, ou os números do teu cartão de crédito, se tiver online. E ele vai usar de todas as formas possíveis para que ele consiga isso. De toda a engenharia social que ele tem direito, ele vai usar para tentar achar isso aí. E a gente tem que estar sempre lembrando disso. Putz, a senha eu não passo nem para o meu pai, nem para minha mãe, nem para o meu filho. O CVV do meu cartão, a mesma coisa, não é para passar para ninguém, né? Assim, só em sites muito seguros, que vocês já têm um histórico de compras, e mesmo assim, olhando se o endereço é aquele mesmo, se continua o mesmo, fazendo testes de reação. A gente tem que, não é ficar paranoico, mas a gente tem que estar muito mais atento, porque o alerta que eu faço aqui é isso. Eles estão cada dia mais profissionais. E aí, por último, essa é uma tela que eu realmente gostaria que fosse difundida, porque tem aqui, inclusive, um e-mail que a Caixa disponibilizou agora para os correntistas, para todos os parceiros, para, em caso de tentativa de golpe por phishing, usando o nome da Caixa, quer dizer, receber um e-mail falando sobre a Caixa, manda esse e-mail ou o link ou qualquer coisa para esse site aí, que a gente tem uma área de tecnologia exatamente para... Aproveitando o gancho, Gustavo, o Banco do Brasil é o mesmo Abuse, tá? Ah, o mesmo? abuse@bb.com.br. Perfeito. E a coisa boa é que, nesse caso, não temos nenhum tipo de concorrência, né? Muito pelo contrário, a gente tenta se ajudar o máximo possível, porque Banco do Brasil e Caixa, os dois maiores bancos do país, a gente precisa se blindar, a gente precisa se ajudar para reduzir. Quanto mais desses aí caírem, melhor para a gente, né? Cliquei em um link duvidoso, e agora? Mesma coisa, abuse.caixa. Fecha o site, exclua os arquivos, e-mails recebidos, desinstale aplicativos que tenha baixado por orientação de mensagem duvidosa. Né? Onde procurar ajuda? Em caso de dúvidas, está ali o site. Né? Caso
precisa de atendimento, confira os canais, aí sim, vá atrás também do seu gerente, que é muito interessante que cada um conheça, de fato, fisicamente o seu gerente. Nas agências, como eu relatei anteriormente, possuem equipamento de segurança e equipe de vigilância treinada. Os vigilantes não estão ali só para ficar com cara de paisagem. Nós também fazemos com que eles nos ajudem, que é fazemos treinamentos com eles para que eles consigam identificar algum tipo de movimento, né, estranho. E aí o pessoal acaba notificando a nossa central, quando necessário, para atuação junto aos órgãos de segurança pública. Quer dizer, identificou, com essa metodologia, a gente já conseguiu prender em flagrante vários meliantes desses, né? Pessoal, espero que tenha sido do agrado, tentei fazer o mais objetivo possível e fico à disposição para qualquer dúvida. Lembrando, atualmente, eu sou vinculado a Brasília, né? Nós temos aqui um representante aqui em Florianópolis, que cuida de segurança física e patrimonial. O nome dele é Aldemar, se alguém já teve contato com ele. É um senhorzinho, já com muita experiência também. Eu atualmente estou mais vinculado a Brasília, estou mais para estudos, análises, inteligência como um todo, mas temos representantes que, na dúvida, quando precisarem, eu faço a ponte também com o pessoal daqui, sem problema nenhum. Tá certo? Obrigada, Gustavo. Algum questionamento para o Gustavo que não foi feito? Eu quero dar meu relato agora com relação às proteções das instituições financeiras brasileiras, né, os nossos bancos. Antes de vir aqui para a superintendência, eu estava estudando fora e, como estudante, eu também tinha que abrir uma conta no país. E eu ficava sabendo das fraudes que aconteciam, das tentativas de golpe, através de brasileiros que também estavam nesse país. Porque o banco que eu tinha minha conta nunca me avisou absolutamente nada. E eu, como uma bela rebelde, fui atrás para saber, e eles me contaram historinhas e não sei o quê. E eu, mais revoltada ainda e querendo defender o Brasil, que todo mundo fala, Brasil, todo mundo cai em golpe. Eu dizendo, não, o Brasil está muito à frente disso, porque as instituições financeiras estão junto com seus clientes, coisa que, num país que foi na Holanda, que a princípio é tida como um país extremamente desenvolvido, essa relação do banco com o cliente é totalmente afastada se a gente comparar com o que acontece com o Brasil. Então, parabéns à Caixa, ao Banco do Brasil,
que, de fato, a gente está muito além do que vários outros países. Bom, então, não tendo perguntas, a gente encerra aqui. Gustavo, agradeço pela tua participação. Aqui tem o contato dele para quem quiser entrar em contato com o Gustavo. E qualquer coisa também entre em contato com a gente, que a gente faz a ponte. E, para finalizar, eu agradeço a todos a presença e quero fazer um agradecimento final, que eu deixei the best for last, para a Alesc. Eu agradeço a figura do Dr. Bortolini, que sempre nos recebe de braços abertos aqui na casa e que sabe dessa nossa questão atualmente orçamentária. Então, a gente precisa desse apoio tecnológico, que tem um link, e eles, a Alesc, prontamente, toda a equipe do Dr. Bortolini nos auxiliou com isso. Então, eu deixei the best for last. Agradeço enormemente a parceria que a gente tem com a Alesc. Agora, pessoal, convido vocês para um cafezinho, um biscoitinho, um pãozinho de queijo, e vamos conversar e estreitar nossos relacionamentos. Muito obrigada e até a próxima.